Eu queria que os irmãos abrissem Romanos. Romanos capítulo 14. E versículo 8, 9 e 10. Romanos capítulo 14, versículo 8, 9 e 10. Quem achou, diga glória. Quem achou, diga misericórdia. Aleluia. Queridos, a palavra em Romanos capítulo 14 e versículo 8, 9 e 10 diz assim: porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morreremos. Que pois vivemos ou morremos, somos do Senhor. Foi preciosamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Tu, porém, por que julga teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos comparecemos perante o tribunal de Cristo. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Queridos, rapidamente, eu quero louvar o Senhor por chegarmos aqui. Eu não ia estar aqui hoje se não fosse a promessa de Deus na minha vida. No mês 5 deste ano, eu peguei uma pneumonia. Eu estava fazendo uma campanha de 1 ano no monte, quase 2 anos. E eu tive que parar. Eu peguei uma pneumonia que tomou todo o meu pulmão direito. Eu não conseguia respirar. Eu não conseguia estar assim como eu estou hoje. Eu só conseguia ficar deitado. E eu me lembro que eu fiquei com uma tosse muito grande. E eu cheguei a vomitar sangue. E eu cheguei ao vermelhinho. E quando eu cheguei lá, o médico falou que eu estava com a pneumonia. Minha pneumonia estava muito avançada já. E eu fiz o exame de escarro. E quando chegou no exame de escarro, o resultado deu que estava com o começo de tuberculose. Mas o médico olhou para mim e falou assim: meu filho, eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu não vejo tuberculose em você. Eu não vejo isso na sua vida. Eu vejo isso, que isso é pneumonia. E temos que tratar a sua pneumonia. E ele mesmo assim me caminhou para o posto de saúde. Chegando no posto de saúde, a doutora, ela me caminhou para fazer exame de tórax, para ver se eu estava com tuberculose. Eu fiz todo tipo de exame de tuberculose que você possa imaginar, os 3 tipos. O último era de toque. E o último exame de tuberculose é aquele que você escarra e o escarro fica dormindo durante 3 meses para ver se não vai inchar. E sabe que todo o papel e todo o resultado estava escrito lá, contestando primeiro que eu não tinha nada. E mesmo assim, querido, eu ficava com falta de ar. Eu não conseguia respirar. Tudo doía em mim. E eu falava para Deus: Deus, eu não estou aguentando. E eu me lembro que eu estava preparando o meu CD. E eu chorava, porque eu falava: Deus, que processo é esse que o Senhor está querendo me ensinar? E Deus falou para mim uma coisa: me servir na abundância, filho, é fácil. Eu quero ver você me adorar na hora da enfermidade, na hora da luta. Queridos, eu chorava porque eu não conseguia ficar em pé. Eu me curvava
parecia que se eu me levantasse, meu fôlego ia embora. Eu não respirava. Tudo doía dentro de mim. E mesmo assim, eu ia para os meus compromissos. Eu chegava lá, cansado, cantava, pregava, ia para o pronto-socorro tomar 3 inalações. E eu falava para Jesus: se eu for para eu morrer, Deus, morrerei fazendo a tua obra, mas não negarei o seu santo nome, não deixarei o seu santo nome perecer. O que Deus nos ensina com isso, querido, que muitas vezes as pessoas pensam que nós vamos deixar de servir a Deus por qualquer obstáculo, por qualquer coisa. E a sua luta, a sua prova, a sua enfermidade não é maior do que o Deus que você serve ou adora. E eu aprendi com tudo isso, que mesmo com a minha pouco fôlego que restava em mim, eu respirava só com um pulmão. E eu percebi, se com você já não estava conseguindo respirar, imagina ficar sem os 2 pulmões. Imagina aquelas pessoas deitadas sobre a cama de um leito do hospital e não conseguindo respirar, e respirando por um aparelho. E eu e você temos um fôlego de vida tão grande, irmão, e nós não agradecemos a Deus nem um minuto pelo fôlego de vida que Deus nos dá. Se perece tudo, mas nunca vai se perecer aquilo que Deus nos deu, a palavra dele. O melhor presente que Deus deu nessa noite, diga para o seu irmão, é o seu fôlego de vida. Você crê nisso? Eu quero louvar o Senhor. Foi no momento da minha dificuldade que eu entrava naquele estúdio e eu falava: Deus, eu não vou aguentar louvar. Mas o Senhor me dava fôlego e falava assim: filho, louve, porque eu sei que através do seu louvor coisas grandes e ocultas irão acontecer na vida. Vamos louvar o Senhor. Aleluias. Você crê nessa promessa? Ele é fiel para cumprir o que prometeu para mim e para você. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Olha o que ele diz: usa a sua fé nessa hora, faça como fez Eliseu, com a capa de Elias, tocou nas águas do Jordão e o milagre aconteceu. Deus honrou a fé de Eliseu. Deus é fiel e cuida bem dos seus. Deus ainda é o mesmo, não mudou, eu creio sim. Operando Deus, quem é que pode lhe impedir? Se você quer receber vitória, essa é a hora de usar a fé. O mesmo Deus de Eliseu, Ele é o mesmo e vai te responder. Não diga que tens um grande problema, mas diga para o seu problema: eu tenho um grande Deus. Com a capa de Elias, Eliseu tocou nas águas do Jordão e clamou: aonde está o Deus de Elias? Foi aí que o milagre aconteceu. As águas do Jordão se dividiram pelo poder de Deus. Eliseu atravessou. Toca agora, meu irmão, pela fé. Toque em Jesus de Nazaré. Sua enfermidade vai embora. Toque agora e virtude dele
vai sair. O mal não pode resistir quando você tocar com fé em Jesus de Nazaré. O segredo da minha cura e da tua cura é glorificar e tocar em Deus e deixar que Ele cure você, cure a sua alma, aleluia. Se você quer receber vitória, essa é a hora de usar a fé. O mesmo Deus de Eliseu, Ele é o mesmo e vai te responder. Não diga que tens um grande problema, mas diga para o seu problema: eu tenho um grande Deus. Com a capa de Elias, Eliseu tocou nas águas do Jordão e clamou: aonde está o Deus de Elias? Ele está aqui nessa noite, aleluia. Foi aí que o milagre aconteceu. As águas do Jordão se dividiram pelo poder de Deus. Eliseu atravessou. Toca agora, meu irmão, pela fé. Toque em Jesus de Nazaré. Sua enfermidade vai embora. Toque agora e virtude dele vai sair. O mal não pode resistir quando você tocar com fé em Jesus de Nazaré. Toca agora, meu irmão, pela fé. Toque em Jesus de Nazaré. Sua enfermidade vai embora. Toque agora e virtude dele vai sair. O mal não pode resistir quando você tocar com fé em Jesus de Nazaré. Quando você tocar com fé em Jesus de Nazaré. Toque agora. Toque agora. E eu aprendi a tocar em Jesus, irmão. Ser crente não é fácil. Ser crente é morrermos cada dia por amor a Cristo. E Ele começa a dizer para você hoje: porque se vivemos para o Senhor, vivemos. O que Deus está falando para você hoje: se é para viver para Cristo, viva para Cristo. É fácil viver por nossos irmãos, é fácil viver por nossos semelhantes, mas se é para viver para Cristo, viva para Cristo. Deus fala assim: olha, o nível espiritual hoje para você, para a sua mudança, é viver para mim. Você não está vivendo para qualquer pessoa, porque se vivemos para Ele, vamos realmente viver para Ele. Porque muitas vezes, querido, o nosso caráter realmente não se encontrou com Deus, e não vivemos realmente para Deus. E o Senhor está falando: não viva para o mundo. Você é do mundo, mas não pertence a esse mundo. Você tem que viver para mim completamente. Para termos mudança espiritual, nós temos que viver para Cristo eternamente, com sinceridade. E vivermos para Cristo é matar o nosso próprio ego, matar o nosso próprio eu, e dizer: Deus, reina em mim, trata comigo, trata no meu conhecimento. Mas nós queremos viver para os dois mundos. Outra hora, nós não sabemos se servimos a Deus ou se servimos a Baal. E o que Deus está falando para você: que os dois deuses você não pode servir. Se é para Cristo que você tem que servir, sirva, mas sirva com sinceridade, sirva com honestidade para Cristo.
Porque se vivemos para Cristo, não vive mais você, mas Cristo vive em você. E como você quer viver um nível espiritual, se você realmente não se entrega para Cristo? Ao mesmo tempo o nosso corpo está aqui, mas o nosso sentido está longe. E o que Deus está falando para você, quer mudar o teu nível espiritual, quer mudar a tua casa espiritual, a tua casa material, viva para mim. Se entregue para mim completamente. Porque muitas vezes, querido, como fala para o Senhor, com nossos lábios honramos, glorificamos, e o nosso coração está tão longe da presença. Sabe o que Deus está falando para você? Eu sou Deus dos vivos, mas também sou Deus dos mortos. Deus, Ele vai ressuscitar os mortos espirituais no meio da tua casa. Mas para mudar o nível espiritual da tua casa, primeiro você tem que mostrar para Ele que vocês querem mudança. Eles têm que olhar para você e ver Cristo em você. Ele tem que ver Cristo no teu caráter, no teu linguajar, no teu modo de você conversar com Deus. Muitas vezes nós queremos mudança na vida do nosso próximo, mas primeiro nós temos que mudar nós mesmos. Mudar nós mesmos. Não adianta eu querer mudar o meu próximo se eu não mudo primeiro. Não adianta eu querer julgar o meu próximo se eu não me julgo ou não me examino a si mesmo, como diz a palavra. Viva para Cristo, irmão. Viva para Cristo. Sabe o que Deus está falando para você? Eu não sou Deus dos vivos, eu também sou Deus para eles. Mas nós queremos mudança em nós, mudança na nossa casa, e nosso nível espiritual está tão lá embaixo, que as pessoas olham para a gente e falam assim: como eu posso ser cristão se você não me dá um exemplo? Se você não me muda o seu modo de pensar contra mim? Sabe o que Deus está falando? Para nosso nível espiritual da nossa casa mudar, nós temos que mudar com o nosso irmão. Nós seres humanos, gostamos muito de julgar. E sabe o que a Bíblia fala? Não julgue para não ser julgado. Você está julgando demais, mas não se examina onde você está errando. Você julga A e B, mas não se examina onde você está errando. E o que a minha Bíblia diz: tira a trava primeiro dos teus olhos, para depois olhar dos outros. Corrige mesmo primeiro a tua casa, para depois corrigir a casa do teu irmão. Sabe o que Deus está falando aqui? Você quer viver para mim, mas como? Se a primeira coisa que você faz é apontar, e não gostamos que Deus nos aponte e fala assim: corrija você mesmo, se coloque na posição comigo, porque eu quero um nível espiritual diferente na tua vida, para que as minhas bênçãos desçam sobre a tua vida. Mas se nós não morrermos, não tirarmos nosso orgulho de pavão, nosso nariz de pica-pau, e de querermos ser melhor do que o outro e pisar no salto. E crente que quando pisa no salto, Deus tem um serrote, irmão, que Ele quebra no salto, para você diminuir. Porque o único que tem que aparecer na nossa vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. E Ele manda lhe dizer: por que tu está julgando? Como tu quer o nível mudado na tua vida, se você não dá a mão? Talvez você fale assim: mas irmão, pastor, não era para ouvir essa palavra. Sabe o que Deus está mandando falar para você? Você está julgando demais. E julga primeiro os aqui da casa, mas de que acolhermos, espalhamos.
como a brasa quando está soprando e espalhamos as brasas. Irmão, a melhor coisa é nós se ajuntarmos. Que é mudança de nível material, que é mudança de nível na tua casa. Pare de julgar. A Bíblia fala que quando nós somos julgados, nós somos repreendidos por Deus. Nós não temos direito nem julgar nós mesmos, porque nós não somos juiz de ninguém, irmão. O único juiz é Deus. Só Ele pode nos julgar. E Ele está falando para de julgar o teu irmão do lado, de que você, se ele está aprontando, deixa de aprontar, vai orar por ele, vai jejuar por ele. Se você está entrando na santificação, fala: Deus, abre a visão dele para ele também entrar na minha visão. Mas não julga não, irmão. Você está perdendo a tua vitória, está perdendo a tua visão e não está adiantando nada. Você está diante do altar de Deus, porque nós só aponta. Nós queremos só apontar. A Bíblia fala que nós temos uma língua. Ô língua abençoada, ô língua que nós temos. Me ame aí, diga para o Senhor, amo o pregador. Se nós pudéssemos, como fala, sempre nós falamos, tem que ser 2 caixão, um para a língua e outro para o corpo, porque com ela nós abençoamos, e com ela mesmo nós amaldiçoamos. Olhe para o seu irmão e fala: você não está aqui para amaldiçoar ninguém, você está aqui para abençoar a vida do teu próximo. Você está aqui para declarar na vida dele: a mudança vai acontecer na tua vida, a mudança vai acontecer no teu caráter. Eu não vou olhar como o mundo olha para você, eu vou olhar com olhar espiritual. Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar o teu caráter, Deus vai mudar aquilo que Ele tem preparado para você. E o que Deus nos ensina hoje: se você está vivendo para mim, como você pode julgar? Porque aquele ali não é igual eu. Olhe para o seu irmão e diga: você não é realmente igual eu. O meu caráter, o meu semblante, diga assim: o meu semblante é diferente com o seu, mas o meu Deus é igual ao teu. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. E sabe o que Ele está falando? Morre. O problema de nós queremos julgar é que quando Deus pede para nós irmos pedir perdão, não queremos pedir perdão. E nós estamos vivendo para Cristo. Oh, glória, eu estou vivendo para o Senhor Jesus. Eu estou vivendo para o Senhor. Vivendo como? Se você não vai pedir perdão. Sabe que a Bíblia relata: se tu tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta no altar, reconcilia-te com ele primeiro, depois volte e oferte. Nós somos cristãos, mas não vivemos a palavra de Cristo. E se vivemos para Ele, nós temos que vivermos a palavra que Ele nos diz. Se conserta com o teu irmão, porque no céu que você vai morar, lá não tem maior e nem melhor. Lá só tem um povo santo e lavado e remido no sangue do meu Cordeiro. Aleluia. E Ele diz para você: ei, foge da aparência do mal, foge da fofoca. Como você quer um nível espiritual, como você quer as bênçãos do meu Deus, se você não consegue nem olhar para o seu próximo, nem a paz do Senhor consegue dar, porque eu não vou com a cara dele, então não vai com a cara de Deus, porque tem que ir com a cara dele. Gostando ou não gostando, você tem que ir com a cara dele, porque o céu que ele vai, você também vai. Então o que Deus está falando para você, você tem que amar o seu irmão,
Porque aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso. Oh, alabachurianda vácia. E ele diz para você ter um nível espiritual, você vai ter que amar o seu irmão. Você não está gostando não, né, crente? Porque Jesus está cutucando o teu coração, né? Está limpando com a peneira alguma coisa que você está com mágoa aí. Porque se eu não consigo olhar para o meu irmão e dar a paz do Senhor para ele, eu não vou para aquela reunião porque eu não gosto. Você não tem que gostar. Você tem que aceitar o que Deus tem na sua vida. Tem gente que eu não vou porque eu não gosto daquela pessoa. E que céu você está indo? Nós pregamos o céu que fala assim: por causa do meu nome vós serei perseguido. Mas tem uma coisa, tem de bom ânimo, porque se eu venci, vós também vencerás. Sabe o que Deus está falando? Quanto tempo você não vai para a reunião? Por quê? Porque alguém não está olhando para a sua cara? Porque não é o grupo que você queria entrar? Porque não é aquela pessoa que eu queria ficar? E Deus te manda ali falar hoje: se é para viver para mim, tem que viver a minha obra. Se é para viver para mim, você tem que fazer o que eu quero, não o que você quer. Sabe o que Deus te manda ali dizer hoje? Tu está julgando demais. Despreza o teu. Eita, aleluia. Gosta de desprezar muito o seu, né? Porque eu sou mais santo do que o outro. Se você for santo assim, Deus vai te recolher. Porque nós caminhamos para a santidade. Nós não somos santos, nós caminhamos para a perfeição. O único santo aqui é Deus. Só Ele é santo, alabacama devassia. E Ele manda lhe dizer: você caminha para a santidade, então tira primeiro e perdoa o teu irmão, para depois vir conversar comigo. E quantas vezes eu tive que sair do meu lugar pedir perdão para a pessoa, e eu falar para Deus: eu não fiz nada para Deus, como eu vou pedir perdão? Eu não fiz nada para aquela pessoa, e o Senhor quer que eu vá pedir perdão. E sabe o que Deus falava? Você quer mudança? Você quer um nível espiritual? Não se iguale com o teu adversário. Seja diferente. Olhe para o seu irmão e diga: profeta, você é diferente. Você não vai se igualar ao diabo. Você é diferente. Você vive para Cristo. Você vive para a palavra de Deus. Você vive debaixo da obediência da palavra. E a palavra, ela nos inspira a ser uma mais que vencedores. Quer viver? Morre um pouco. Morre um pouco teu ego. Outra hora eu queria ser o grandão, porque Deus me usava, né? Oi, voltei a me dar paz, Senhor. Pai, Senhor. E sabe o que Deus falou para mim? Vem cá, neguinho. Vem cá. Tudo que você tem é meu. Não é nada teu. Então para de ser grande e saiba tratar bem as pessoas. Porque senão eu tiro de você e derramo a unção na vida dela, e você fica vazio. Porque tudo o meu poder é me dado a mim, não a você. Você não é nada sem a minha presença. Você não é nada sem o meu poder. Você não é nada daquilo que eu te dou. Labacama devassia. Mas o problema é que hoje nós não queremos morrer. Sabia que nós vamos ser todos diante do tribunal? Seja ele crente ou seja não. Todos nós se dobraremos diante de Deus. Já para o seu irmão, você pensa que você não vai se dobrar?
Agora você vai sim, bonitinho do papai. Você vai, diga o jeito, você vai se dobrar. E você vai ter que se confessar para Deus. De bom ou de mal, você vai se confessar para Deus. Você não vai sair inocente diante de Deus. Seja lá no passado ou seja no futuro, você vai dar conta para Deus. E o que Deus está falando? Ei, está na hora de você quebrar esse tabu, né? Esse tabu de eu não vou lá, eu não vou pedir perdão. Você quer seu nível espiritual mudado como? Se você não consegue nem olhar para o outro, olha, nem para dentro dos olhos do teu irmão, nem do tutano dos ossos do teu irmão tu quer olhar. Depois estamos lá. Amo o Senhor. Deus fala, me ama onde? Senhor não ama meu irmão. Meu Salvador. Deus fala assim, tu está amando como? Porque todo aquele que ama, perdoa. E Deus está falando para você, reconcilia-te com o teu irmão. Porque eu quero mudar o teu nível espiritual nessa noite. Reconcilia-te com Ele, porque eu tenho uma mudança para fazer na tua vida, no meio da tua parentela, através de você. Mas as nossas bênçãos ficam impedidas, porque nós temos orgulho. Mas tem um martelo que ele merruça, ele quebra o coração de pedra e diz, eu que mando, eu que transformo, eu que educo, eu que transformo tudo e faço você ir lá, porque eu tenho algo grande na tua vida e vou realizar o propósito. Olha o que Deus está falando. Porque se vivemos por Senhor, vivemos. Quantas vezes alguém me machucou e eu tinha que ir lá. Eu me lembro, Deus está mandando contar isso. Quando eu estava com meus 12 anos, meus 13, eu cheguei aqui no Parque Vila Maria, em 83, 84. E eu me lembro que eu passava pela rua. E eu ia para a igreja e na rua todo mundo mexia comigo. E sabe o que eles falavam? Vai lá o gay. Vai lá o travesti. Vai lá aquele que não gosta de mulher. E eu chegava na igreja e eu chorava. E eu falava, a Deus, eu não sou isso que Deus está falando de mim. Porque mexer no caráter do homem, irmão, dói. Dói mexer no caráter do homem. Não se julga ninguém pelo um beijo no rosto. Não se julga ninguém pelo um aperto de mão, um abraço sincero, irmã Cláudia. E eu chorava. Mas um certo dia Deus falou assim, eu vou mudar o teu nível espiritual. E sabe o que Deus fez, irmão? Deus começou a cobrar de todos aqueles que me julgavam. E eu falava dentro de mim, no dia que eu casar a Deus, eu não vou convidar nenhuma pessoa. E Deus fala, não, filho, você tem que ser diferente. Eles têm que entrar no seu banquete e ver o seu banquete acontecer. Não é você que tem que fugir dele, é o diabo que tem que fugir de você. Porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra o principado e potestade dos reinos espirituais. Você está lutando, irmão, para estar bem com o teu irmão, por causa do reino espiritual que fica guerreando para você não ter paz, para você não ter comunhão. Mas eu profetizo hoje na paz de Cristo que mudança espiritual de comunhão vai acontecer no meio da igreja dele. Alava, xuia, darabá, xereminas. E eu me lembro que quando estava perto do meu casamento,
Eu comecei a entregar o convite para cada um. E comecei a entregar. E os outros falaram assim: eu quero ver se ele vai se casar mesmo. Acho que a igreja só lutou para ver se era verdade mesmo que ia acontecer. Mas sabe o que aconteceu, querido? Quando eu entrei naquele casamento, eu vi Deus cumprir. E aquelas pessoas vendo o meu casamento, eu pude ver a mão de Deus dizendo: a partir de hoje você vai ver tudo novo acontecer na sua vida. E todo casamento tem um livro para escrever, de recordação. E escreveram naquele livro e depois riscaram. E eu, como curiosidade, depois do casamento, fui ver o que estava escrito, né? Dando feliz casamento, Deus abençoe. E eu levantei para a luz e estava escrito lá, riscado: Deus elimine a sua vida. Deus que acabe com a sua vida. Aí eu deixei lá, eu ia rasgar, eu falei: não, deixa aqui. Eu fui lá de joelho e falei: ó diabo, Deus eliminou sim a desonra para a dupla honra. Porque eu não vivo para você, diabo, eu vivo para Cristo. Para quem não falou que eu nunca ia ser pai, irmão, eu tenho um casal de filho. Sabe quem está falando aqui com você é o Deus que muda caráter, o nível espiritual de crente. E Ele diz: está falando para você: eu vou fazer uma coisa nova na tua vida. Mas se Deus me mandar você ir lá pedir perdão, peça. Quantas vezes eu tive que pedir perdão para o meu pastor? Sou melhor não, irmão. Eu sou ser humano igual a você, cheio de falhas, mas tento me consertar todo dia na presença de Deus. Mas o meu pastor me corrigiu, eu não queria aceitar correção. Eu não conseguia ouvir ele, porque meus ouvidos estavam tampados. O diabo queria tampar meus ouvidos. Mas se eu estava vivendo para Cristo, eu tinha que viver para Cristo. E quantas vezes meu pastor me chegava e eu falava assim para Deus: hoje eu não vou dar lugar a Deus. Hoje eu não queria ser racista com Deus. Eu não vou fazer o que o Senhor quer. Sabe o que Deus falou para mim? Vai pedir perdão para o seu pastor. Quer mudança na tua vida? Não saia da bênção do meu ungido. Irmão, dura coisa é sair debaixo da mão do ungido de Deus e fazer o que nós queremos. E eu me lembro que num culto se levantaram contra mim. Eu falei assim: eu não vou para aquela igreja. Eu não vou dar. Deus está me levando para você viver. Você quer nível? Entra na benção. Você não quer entrar? Sabe por que está tudo indo pior? Porque você só julga. Você nunca vai ver nada acontecer com o seu olhar carnal. Você só vai ver as coisas acontecer com o olhar espiritual. E eu me lembro que eu não queria mais ir para a igreja. E naquele dia o Senhor preparou uma campanha. E naquela campanha eu me escondi debaixo da mesa da casa da irmã e falei: Deus, eu não vou pregar aqui. Principalmente essas pessoas me julgam, me maltratam, e eu vou pregar aqui. Deus fala assim: você vai, porque você não se domina. Sabe quando nós falamos com o filho? Você não se domina. Enquanto você morar aqui, você vai ter que entrar na minha regra. Deus está falando para você: entra na regra. Entra na minha palavra, porque vai ser saúde para a tua vida. Entra na minha obediência, porque você vai ver como você vai triunfar na meio da caminhada. E eu me lembro que quando chegou a hora da palavra, aquela irmã falou assim para mim: vamos ouvir o Jorge, ele está debaixo da mesa.
Irmão, mas me subiu uma ira. Eu falei, essa irmã, ai que fofoqueira. Quem me fala que eu estou aqui? E quem disse que eu conseguia pregar a palavra de Deus se eu estava com meu coração ferido? Quem está com o coração ferido não tem o que falar, irmão. E quando ele não se perdoar, ele mesmo, a pessoa, ele não consegue ter comunhão e a liberação para Deus falar com ele, e nem ele com Deus. Naquele dia, o Espírito Santo falou para mim: peça perdão para ela. E eu falei, Deus, eu não vou pedir perdão. Não fiz nada. E eu lutei 20 minutos para não pedir perdão. E quando eu falei assim, olha irmão, eu tenho que parar isso aqui. Eu tenho que fazer o que Deus está mandando eu fazer. Eu olhei para aquela irmã e eu falei assim, aqui não tem uma, duas, nem três testemunhas. Aqui tem mais de 20 testemunhas. E a irmã não conseguia olhar para a minha cara. E eu olhei para ela e falei assim, o Deus que você vai e serve é o Deus que eu sirvo. Em nome de Jesus, se eu fiz alguma coisa contra a irmã, me perdoe. E quando eu dei aquele abraço naquela irmã, eu pude ver a glória de Deus se manifestar no meio da casa, irmão. Deus se manifestou de uma tão grande forma que eu não conseguia me controlar. E a irmã começava a chorar. E Deus falou, sabe por quê, meu filho? A mágoa não era você, a mágoa era ela. E através desse perdão eu quebrei muitas barreiras. Eu estava proibido até de pregar nas igrejas por aqui, irmão. Sabe o que é proibido? Eu estava proibido, mas através daquele abraço Deus desfez o laço do adversário. E o meu nível espiritual começou a entrar diante do trono de Deus. E eu pude ver a glória de Deus se manifestar ao meu favor. Deus está mandando lhe falar, através do teu quebrantamento, através do teu perdão, eu vou fazer coisas grandes, ocultas na tua vida, que você não sabe. Oh, alava, chume, andevase. Se Deus mandar você sair agora do seu lugar e abraçar alguém que você nunca mais conversou porque aconteceu algum fato, você seria uma mulher e um homem de Deus e ter coragem? Ou ia olhar para os outros? E o que os outros vão pensar de mim? O que os outros pensam não interessa a ninguém. Deus está preocupado com a tua vida espiritual. Está preocupado de você entrar no céu adorando a Ele, glorificando a Ele. Agora diga para o seu irmão assim, você está vivendo para quem? Para Cristo ou para você mesmo? Você está vivendo para quê, irmão? Como queremos um nível espiritual dentro da nossa igreja se nós se corrompemos dentro de nós mesmos? Depois, pastor William, nós queremos ver batismo com o Espírito Santo, salvação de almas. Queremos ver o culto acontecer e levantar líderes, se nós líderes não damos exemplo. Sabe o que Deus está falando para você, líder bonitinho? Você não se vive. Você é o primeiro que tem que dar exemplo. Você é o primeiro que tem que entrar na regra da Bíblia. Você que é o primeiro a ter comunhão com o pastor e parar de fofoca. Você é o primeiro que tem que entrar na posição com Deus. Você quer colocar o teu grupo na posição, mas não se coloca. E Deus manda lhe falar, entra na minha posição e tenha caráter de uma mulher e de um homem de Deus. Deus vai mudar a liderança, muita liderança aqui, e Deus vai tirar confusões espirituais para dar coisa nova no meio da igreja dele. Sabe o que Deus manda lhe dizer? Que quando nós entramos na casa de alguém, nós temos que entrar com as nossas pernas, nossos pés, com a presença de Deus, e deixar a bênção de Deus ali.
Mas muitas vezes nós entramos e ficamos lá. E depois, pastor William, só vê coisa sumir, desaparecer. O dízimo não, parece que não faz efeito. Dar o dízimo não faz efeito. Que mudança está aí na tua vida, líder? Como você quer corrigir o teu próximo se você não entra na liderança? Se você é o primeiro a fugir das regras do ministério, se você é o primeiro a não ir para a sede, se você é o primeiro a falar: ai, mas eu estou sem condição. Mas tem condição para comprar uma pizza, tem condição de jogar não sei o que, né? E Deus te manda ali falar uma coisa: se você não ir, vai começar ainda regredindo para trás da tua vida. Porque primeiro as coisas dos reinos de Deus, mas depois as outras coisas. Você só quer título, líder? Você só quer posição, só quer colocar moral? Mas para Deus não se compra com moral, não se compra com dízimo, não se compra com oferta, se compra com compromisso, com fidelidade com Deus, com autoridade de Deus. E Deus manda ele falar: eu vou fazer mudanças espirituais no meio da igreja. O nível dela vai começar a crescer, porque eu vou colocar coisa em ordem no meio da minha igreja. Ei! Sim, Deus. Sim. É isso mesmo? Não adianta o pastor fazer reunião e perguntar para você: cadê o Lidiar? Ah, pastor, ele disse que está ocupado, não pode vir. Como estamos vivendo para Cristo se não respeitamos a nossa liderança? Como você quer ser um líder se você quer andar do jeito que você quer, da maneira que você quer, sentar como você quer, e não quer mudar o teu palavreado? Só que Deus, Ele não precisa de ninguém, porque quando Ele quer mudar, Ele muda. E Ele manda dizer para o senhor pastor William, para a pastora Fábia: eu vou mudar muitos líderes aqui. Eu vou levantar uma nova geração de liderança no meio dessa igreja. Eu vou levantar muito labaxera, uma célula nova que vocês não vão entender. E vai ser eu que vou levantar, não vai ser o homem, não vai ser ego, vai ser eu que vou levantar uma nova célula no meio da minha igreja. E aonde a minha célula entrar, a minha mão vai ser abençoada. E tu vai ver, homem de Deus, que eu sou contigo. Oh, aleluia. Porque Deus vai mudar tanto o teu nível. Aí vai chegar no pastor, não sei o que aconteceu, mas foi uma pessoa lá que eu estou tendo uma visão que eu não tinha antes. Porque a Bíblia diz: se vivemos para Cristo, vivemos. Sabe o que Deus manda lhe dizer? Que quando Deus levantar, olha aqui, líder, eu aprendi uma coisa: o pastor fica satisfeito quando levanta outros pastores. Líder fica satisfeito quando levanta líder. Ovelha fica satisfeito quando gera ovelha. O que você está gerando? Que tipo de ovelha você está gerando? Ovelha para abençoar ou ovelha para criticar? Ovelha para aceitar no sofá ou cultuar, ou ficar falando antes de começar o culto da vida dos outros? Deus te manda lhe dizer: é tempo de eu mudar o teu nível. É tempo de eu mudar o teu caráter espiritual comigo. Porque eu tenho pressa de abençoar a tua vida, mas a tua língua está pedindo as minhas bênçãos descer sobre a tua casa e salvar a tua casa e a tua família. E eu quero profetizar hoje que a nossa língua vai se consertar, nossa atitude vai se consertar, porque Deus tem um novo nível para dar para a gente. Oh,
Quer mudança espiritual? Quer a bênção de Deus sobre a tua casa? Quem quer a bênção de Deus sobre a sua casa? Quem quer a bênção de Deus sobre a sua casa? Agora olha assim, mas vai ter que mudar. Diminuiu, irmão, a voz. E vai ter que mudar. Desse jeito você não vai ficar. Não pode ficar assim, porque Deus tem pressa de fazer coisa nova. Oh, aleluia. Eu quero profetizar hoje pela paz de Cristo aqui na Vila Maria, que chegará um novo tempo nessa igreja tão grande, que vocês vão ter que começar a profetizar um templo maior com galerias. Eu quero profetizar que quando vocês começarem a entrar nessa visão e parar de entrar na tua visão, tu vai ver as coisas mudar. Olha que Deus manda lhe dizer: vai lá. Mas Senhor, não fez nada. Vai lá. Eu tive muitas vitórias, irmão, porque eu me humilhei. Cristo viveu por você e por mim. Bateram nele, mas ele foi crescendo no nível espiritual dele, crescendo, e chegou até a cruz para dizer: eu sou o que sou. Deus te manda lhe falar uma coisa aqui nessa igreja: eu sou Deus que mudarei muitos crentes e trarei muitos crentes novos. Crente novo, estou falando pessoas lá de fora para cá, viu? Não é pessoa de outra igreja não, pessoas lá de fora para cá. E eu vou mudar os níveis espiritual de tanto crente. Eu vejo uma exaltação na tua vida, pastor William, ministerial. Eu vejo um cargo sendo elevado, lamandevasse, na tua vida. Mas eu vejo Deus lhe protegendo com os muros. E Deus falou assim: sabe essas lideranças? Eu vou fazer uma grande mover através da tua vida. Eu vou te dar uma de praia suma onderébria. Eu vou fazer que o teu coração tenha uma revelação da minha parte, diz o Senhor. E tu vai aceitar com os liderados, e grande vai ser o mover da minha palavra. Eu vou usar a tua boca para corrigir os liderados, para que a minha unção através dele ataque a minha igreja e permaneça na minha igreja, exalta a minha igreja de muito poder e unção. Eu quero profetizar uma renovação espiritual na paz de Cristo aqui dentro. Eu quero profetizar a renovação espiritual na tua vida. Aleluia. Sua vida vai ser mudada quando você entrar nesse nível. Você vai estar esperando. Para me encerrar, hoje quando eu viajo assim, irmão, você fala assim: você tem dinheiro? Não. Você tem alguma coisa? Não. Tem Jesus. Não é melhor? E aí pergunta: mas como você conseguiu viajar porque você não tem dinheiro? Poxa, irmão, vai conversar com Deus. Deus sabe como eu vou chegar até lá. Quando eu viajei a primeira vez para Alagoas, depois de 25 anos, sem ter contato com meus avós, com meus tios. E meu pai morreu assassinado na Fernão Dias. Faz 4 anos. E ele falava assim: vai ser um traficante, um bandido, e as suas irmãs vai ser tudo uma prostituta. Mas quem me escolheu do ventre materno foi Deus, não foi o homem. Depois de tudo isso, cheguei lá, ganhei minha passagem. E como o diabo fica com inveja e envergonhado, fala assim: é bom que o avião exploda. E foi na época que o avião explodiu, irmão. Pronto. É bom que o avião exploda. Aí eu olhei para a cara crua, o cru que não acredita no poder de Deus.
Não acredita que Deus prepara todas essas coisas? Que essas coisas é para mim e para você, irmão. E se você está com desejo de viajar, entra no nível, porque Deus vai te abençoar. Entra no nível que Deus vai te dar. Eu olhei bem para ele, bem para o casal, e falei: vai explodir. O avião vai explodir de glória. O avião vai explodir de unção. O avião vai explodir de poder. E eu ainda vou tirar até foto da asa do avião para mostrar, tô cru, que Deus me leva e mesmo me traz. Deus me traz, Deus me leva. Deus me leva, Deus me traz. E toda vez que eu vejo ele, ele abaixa a cabeça. Sabe por quê? Porque não existe o que Deus tem na minha vida e na tua vida. Mas o segredo de tudo isso é se humilhar, é pedir perdão e deixar Deus viver na tua vida. Deixar Deus viver por você. Deixar Deus crescer por você. Fique em pé em nome de Jesus. Eu queria, para me entregar ao pastor William, que você olhar para o seu irmão e diga: viva para Cristo. Mas fale bem alto, porque quando você está assistindo seu Corinthians, seu Palmeiras, você fala alto, grite para ele, fala assim: viva para Cristo. Porque Ele tem o melhor para te dar. Ele tem o melhor para descer por você. Ele tem o melhor para revelar para você. Ele tem o melhor para trazer à tona para você. Eu quero profetizar que toda ferramenta preparada contra a tua vida não vai prosperar, porque o teu nível vai crescer e Deus vai ser glorificado na tua vida. Deus vai ser exaltado na tua vida. Paz em Cristo, prepara para o momento de Deus na tua vida. Lá para a cama de vaz. Olha aqui. Vem cá, pastor William. Eu me lembro que uma vez eu estava passando na Cidade Nova e o pastor William vinha. Nós estávamos saindo do culto. Ele parou e Deus começou a usar ele para mim. E eu me lembro que Deus falou assim: eu vou mudar tanto você. Você vai crescer tanto espiritual. Vou eu te levar para A, para B, para C. E a profecia, irmão, não é para aquele dia, é para o tempo de hoje. E hoje, querido, eu posso dizer que eu sou um pastor, o pastor William é um pastor, e nós podemos ver a promessa de Deus lá de trás se cumprir hoje. Talvez você quer a profecia para hoje, e muitas vezes a profecia para 2 meses, daqui a 1 ano, daqui a 3 anos. Mas isso não significa que não vai cumprir, não. Vai cumprir na tua vida sim. E eles vão ter que ficar de pé. Deus não vai matar eles, não. Eles vão ficar de pé para ver se cumprir a profecia que Deus prometeu para você na tua vida. Eles zombam de você, mas eles vão ter que sair pelo mesmo canto que zombou, porque vai lá: Deus é na vida dele, Deus é na vida dela, Deus é na vida dele, Deus é na vida dela. E eu louvo a Deus, irmão, porque quem vive é Cristo. Então não julgue. Diga para o seu irmão: não julgue ninguém. Olha uma coisa, toda vez que o pastor marca a marcha, eu tenho um compromisso. Só que eu fico curtindo a foto no Instagram. Falei: Jesus abençoa, Jesus seja com ele. Irmão, aí tem gente que é cru, que não entra na visão. Para que isso? Ele está perdendo o tempo dele, que ali não tem mais jeito não. Não tem jeito para eles, mas para aqui tem. Para aqui tem jeito, porque Jesus está aqui dentro. Sabe o que Deus está falando para você? Eu vou profetizar. Olha, Jesus, Deus me trouxe quando a renascer em Cristo levantou a marcha para Jesus, e muito criticaram ela. Ninguém dava que a marcha para Jesus, para Cristo, ia crescer como cresce agora em São Paulo. E hoje está no diário oficial que tem que ter todo ano a marcha para Jesus em São Paulo. E por que não vai sair a marcha para Jesus no diário oficial aqui para o Parque Vila Maria? Eu profetizo que vai ter que descer no cartório do céu, lá na mesa do prefeito, falando: deixa a marcha, 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 deixa a marcha.
E aonde eu estiver, irmão, se Deus me levar e eu não ver a marcha, eu falo, Jesus, se o Senhor me dá uma brechinha para me ver lá até do céu aqui, que eu não sei se voltar, Jesus, deixa eu ver um pouquinho. Aí eu vou cantar. Valeu a pena eu profetizar, mesmo quando não fui ouvido. Valeu a pena esperar, derramando lágrimas sofridas. Valeu a pena carregar a cruz com peso de glória e receber do meu Jesus minha coroa de vitória. Receba a vitória, Paz de Cristo. Receba a vitória, pastor William, pastora Fábia. Receba a vitória em nome de Jesus. Eu, como homem de Deus, eu profetizo que o nível espiritual vai começar a mudar no meio da igreja da Paz de Cristo, e uma grande conquista vai vir aí. E aonde tiver sequidão, eu profetizo, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover coisa nova, vai chover o céu e vai chover providência. Mas temos que aprender a coisa. Se não darmos a mão, irmão, e não falar para o nosso irmão, me perdoe, nós nunca vamos para o céu, pastor William. Nós temos que ficar perto e dizer, nós vamos vencer essa batalha. Você crê que Deus está levantando algo novo dentro da sua casa, dentro da sua parentela? Saia daqui em nome de Jesus crendo nessa palavra. O nível da tua vida vai crescer se você viver Cristo. Viva Cristo. Ande com Cristo. Durma com Cristo, levante com Cristo, corra com Cristo, faça tudo por Cristo, porque Cristo em vosso tempo, Ele vai vos exaltar, Ele vai nos exaltar, Ele vai nos exaltar, diga, Ele vai nos exaltar, Ele vai nos exaltar, Ele vai nos exaltar, aplauda Ele, a glória é dEle, a honra é dEle, o poder é dEle, aleluia.